Muito bem, vou ler versículo 1 até o 7 e diz assim: Êxodo 32, do 1 ao 7. E diz assim: E quando, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 1 ao 7. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu-os das suas mãos e formou com o buril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é festa ao Senhor. E eles levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que tirastes da terra do Egito, se corrompeu. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu te louvo, engrandeço a ti. Tu és Deus de poder e glória, Pai. Dá-nos tua palavra, ensina-nos tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. História clássica, conhecida do Velho Testamento. Quero destacar os principais personagens. Deus, evidentemente, sob o monte, conversando e discutindo os termos da lei com Moisés. Eu acho isso espetacular. O Moisés, que estava lá no monte, face a face com Deus, discutindo os termos da lei, que eu concomitantemente acho espetacularmente majestoso. Deus e Moisés ali no monte discutindo a lei, promulgando a lei que seriam dada aos homens. Lá embaixo nós temos o povo, nós temos um profeta chamado Arão, e nós temos um bezerro de ouro. Então nós temos basicamente 5 personagens. Desses 5, Deus inquestionável, Moisés cumprindo seu papel, Arão, um profeta meio bunda mole em alguns momentos, sem a perspectiva de direcionar, de disciplinar, de ser homem duro com o povo. Então nos resta o povo e o bezerro de ouro. Então eu gostaria de pensar hoje, sob o ponto de vista desse texto, de os homens e o bezerro de ouro. Então restam esses 2 personagens, porque Moisés estava ali dentro da sua vocação, do seu chamado, num momento sublime, num momento único, espetacularmente diante de Deus. Deus cumprindo o que lhe apraz, cumprindo aquilo que ele é poderoso para fazer. Arão, então, como disse, ali um profeta, sem muita capacidade de exortar e de confrontar o povo. Então, restam os homens e o bezerro de ouro. O povo aqui neste momento, e eu acho interessante, recentemente alguém disse: mas isso é a voz do povo. Lembrando que a voz do povo teve alguns momentos cruciais na história, como por exemplo aqui, a voz do povo pediu um bezerro de ouro para idolatrar. Lá no Novo Testamento tem um outro momento muito clássico da voz do povo, quando eles pedem para crucificar Jesus Cristo. Então, uma voz do povo é aquele consenso global, aquele consenso da comunidade. Nem sempre, primeiro, nunca foi a voz de Deus, é a voz do povo. Então, aquele papo furado de que a voz do povo é a voz de Deus, não existe isso biblicamente. É meramente a voz do povo, que em alguns raros momentos pode coincidir com a voz de Deus. Mas na maior parte das vezes, a voz do povo destoou do querer do propósito de Deus. Por isso, a multidão de conselhos precisa ser filtrada.
Por isso, o famoso provérbio da minha terra, não sei se aqui falava isso, mas quando estava na escola ouvi demais, aquele famoso provérbio de Maria vai com as outras é um trem complicado. Porque, costumeiramente, a voz do povo não reflete o querer de Deus. Mas o povo, aqui nesse exato momento, eles tomam uma decisão. Eles se reúnem em conselho e eles andam conforme o seu próprio conselho. E é o que nós fazemos constantemente. Nós olhamos para nós, para as nossas necessidades. Estou lendo um livro e recentemente no capítulo que eu li, ele disse, escolha aquilo que é adequado, aquilo que é certo, aquilo que é conveniente, ao invés daquilo que momentaneamente vai cobrir a sua ferida. Parafraseando, é mais ou menos assim. Então, é interessante que nós não gostamos, e todos nós, quando estamos doentes, se tivesse um comprimido que tirasse a dor, nós jamais iríamos no hospital fazer um tratamento da enfermidade. Porque é nato, é inerente ao ser humano o alívio imediato. Nós não medimos consequências a longo prazo. Nós queremos um alívio aqui e agora, seja emocional, seja financeiro, seja físico, enfim, nós queremos um alívio aqui e agora, e aquilo que a médio e longo prazo seria um tratamento às vezes dolorido, às vezes complicado, e às vezes até mais caro, nós pulamos fora porque somos imediatistas. Costumeiramente, nossos conselhos acerca de nós mesmos ou dos caminhos são conselhos que serão imediatos. Não medem a médio e longo prazo. Aqui o povo, ele simplesmente olhou e cadê Moisés? Ele subiu e demora. Aquele homem, aquele Moisés que nos tirou do Egito, desapareceu, nos deixou ao léu. Quando fala aqui, parece que tinha 5 anos que Moisés estava em cima do monte e o povo lá, não, eram dias. E não eram muitos dias, quizá fossem horas. Mas enfim, o povo no seu desespero do imediato, eles olharam à sua volta e não viram Moisés, e automaticamente concluíram e propuseram para si. Vamos fazer um Deus para nós. Ele sumiu. Sabe-se lá o que ele está fazendo lá em cima do monte, sabe-se lá se ele vai voltar. Isso é bem infantil, né? Eu já contei para vocês que na escola é uma coisa interessante, lá no Jardim 1 principalmente. A criança com 5 anos de idade, 4 anos, ela não conhece abstrato, ela não calcula, vai e volta. Então, toda criança é natural a criança, quando a mãe, pela primeira vez, a deixa na escola, ela chorar. Ela chora porque ela não sabe calcular que a mãe vai voltar para buscá-la. Ela não tem esse abstrato de calcular tempo, distância, hora. Então, na verdade, não é só manha. A maior parte das vezes, é o desespero de que a mãe nunca mais vai voltar. De que a deixou ali para sempre. Mas passa-se um dia, 2 dias, uma semana, e vira rotina. Todos os dias, depois de um determinado momento, a mãe vem. E aí ela aprende, não com cálculos, mas com a experiência diária de que a mãe vai voltar. E ela para de chorar. Porque ela sabe que depois das brincadeiras, algumas mais fugazes, chegam a calcular e aprender. Depois do recreio, depois do lanche, é a hora da minha mãe. Aí eles começam a perguntar, já está na hora da minha mãe chegar, não está? E mais ou menos essa infantilidade que aconteceu com o povo. Moisés subiu, está lá discutindo com Deus, e eles começam, mas Moisés não volta, ele não vai voltar. Viu como é infantil? Viu como o povo, na sua infantilidade, atropela o querer de Deus para si? E nós não somos diferentes, costumeiramente, na nossa infantilidade, parece que Deus está demorando demais. Pedro chegou a escrever sobre isso. Não é que a promessa tarda, mas é que Deus espera ou oportuniza que muitos possam encontrar a palavra. Deus não está tardando em voltar. Ele está esperando que muitos outros possam encontrá-lo antes deste dia. Mas os homens no seu conselho rápido, no seu próprio conselho, o povo no seu próprio conselho, ele chega a uma conclusão brilhante e imediata. Façamos para nós ídolos. Aqui, no caso imediato na história, e eu acho de uma sagacidade espetacular,
Arão, então, interfere e diz assim, pede todos os pendentes de ouro, brincos pendentes dos homens, das mulheres, das meninas, dos filhos, das filhas, das mulheres, junta todo o ouro que for possível. E aí vão lá e funde o ouro. Esquenta o ouro e faz um formato. E aí eles formam um bezerro de ouro. Mas a pergunta, em primeira instância, é por que um bezerro de ouro? Por que Aline, um bezerro? E não uma imagem humana, e não um pássaro, e não isto ou aquilo, mas um bezerro de ouro. Ela olhou para o Cristiano para ele falar para ela. Será por que um bezerro? Alguém arrisca? Era um símbolo, mas por que o bezerro como símbolo? Poderia ter escolhido uma águia, uma galinha, o Claudinei, vamos fazer um Claudinei, vamos adorar o Claudinei de ouro. Mas eles escolheram um bezerro, por quê? Para quem? Para os egípcios. Porque eles estavam acostumados no Egito verem os egípcios adorarem a forma de bezerro, o animal gado. E a primeira coisa que vem à memória, olha uma coisa que a gente aprende. Já viu que quando a gente está em aperto e não consegue esperar o querer, a vontade, a direção de Deus, a gente faz aquilo que vem primeiro à nossa memória? E é justamente aí que a gente se estrumbica, porque a gente entra na voz do povo e justamente faz aquilo que a gente vem primeiro, sem pensar, sem consequência, e foi a primeira coisa, o primeiro ídolo que veio à mente de Arão, que havia crescido no Egito, com o povo também que havia crescido no Egito. Façamos um bezerro então de ouro, e vamos adorá-lo. Primeiro grande erro. Segundo erro, Arão junta, vai para a fundição, faz o bezerro, coloca o bezerro lá. E aí o que Arão na sequência faz? Um altar diante do bezerro. E aí, na sequência dos seus erros, ele diz, e amanhã ofertaremos ao... O bezerro passou a ser Senhor. O bezerro passa a ser Senhor. Incrivelmente, há uma transição muito rápida, um esquecimento muito rápido, um imediatismo muito rápido de largar Deus e arrumar um outro Senhor. Agora, quem estava aqui no domínio? Arão estava no domínio? O povo? E eu acho interessante isso, porque veja bem, de onde foi que surgiu o material para fazer este bezerro? Do povo. Então veja bem, agora sim nós temos um Deus do jeito que a gente quer. Ele é mudo, ele está ali, nós fizemos um altar diante dele, não nele, mas diante dele, e um Deus feito com o nosso material. Quando a gente desagradar dele, quando a gente enjoar dele, o material é nosso. A gente desmancha e faz outro. Ou a gente desmancha e simplesmente não faz. Interessantemente, eu sempre imaginei aqui nesse momento, nessa história, que o povo estava confrontando Moisés. E numa leitura miúdo, dá essa impressão de que o povo está querendo desmoralizar ou tirar a autoridade de Moisés, mas não. O perrengue do povo era diretamente com Deus. Eles destituíram Deus como seu Deus, e colocou o bezerro como seu Deus e um Deus manipulável. Se vocês lembrarem das origens desta história, ou seja, Deus tirando o povo do Egito, vocês vão ver que foi tocado no ponto crucial de toda a história, porque a proposta de Deus, tanto para Faraó quanto para o povo, é: deixe o meu povo ir para que me adore. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas aqui há uma ruptura. E o povo diz: não, nós não queremos Deus como nosso Deus. Nós queremos um Deus que nós podemos manipular.
Nós queremos um Deus que nós construímos, nós queremos um Deus que nós podemos desconstruir quando quisermos. Esse papo de que Ele será nosso Deus, de que nós seremos o seu povo e vice-versa, é complexo demais para a gente sustentar aqui no deserto. É melhor a gente ter um Deus que a gente pode desmanchar quando quiser. Fiquei pensando nisso desde que li Êxodo esse ano. E fiquei pensando que esta é nossa infantilidade generalizada. Verdade que o sonho de todos nós era ter um Deus manipulável, que eu construo, que eu desmancho, que eu desconstruo quando eu quiser. Ou seja, um Deus que vai girar, ou que vai ser manipulado, ou que vai ser dirigido pela minha vontade, pelas minhas emoções. Eu acordei bom, então igreja, oh, glória a Deus. Amanhã eu não acordei bom, então desmancha esse bezerro aí e faz outra coisa. Ou senão simplesmente deixa o bezerro lá calado, afinal ele não fala. Evidentemente que ter um Deus que não fala é mais fácil do que ter um Deus que fala. Evidentemente que ter um Deus que não edita leis é mais fácil do que ter um Deus que dita leis. Evidentemente que quando está sob o meu comando, pecaminosamente é mais fácil viver. Entretanto, já é sabido que esse não é o caminho da revelação de Deus. O povo, quando ele entra no seu próprio caminho, no seu próprio conselho, eles trocam imediatamente de Deus. E é isso que você faz. Por isso que quando eu venho aqui, insistentemente falo, tu ainda não é crente. Porque quando de fato e de verdade você for crente, você não terá coragem de trocar o seu Deus. Ou de agir como se pudesse manipulá-lo. Ou de agir como se ele existe porque você o fez, como foi feito o bezerro de ouro. E o povo, no seu ledo, no seu doce engano, levantaram de manhã e foram festejar. Eu acho interessante que Deus, na sua grandeza, simplesmente olha para Moisés e diz assim, agora vai lá e desce. Porque o teu povo, ele não fala o meu povo, mas ele diz o teu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Intrigantemente aqui, Deus desfaz, ou nega, está vendo, Cristiano? Não é só eu que nego você. Nesse exato momento aqui, Deus nega o povo. Eu não tirei esse povo do Egito, não. Não esse povo medíocre desse jeito. Não esse povo imbecil desse jeito. Não, não fui eu que tirei vocês do Egito. Foi Moisés. Vai lá, Moisés, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Não é possível lidar com esse povo. Vai lá, porque foi você que tirou eles da terra do Egito. Literalmente é isto. E o povo ofertando e chamando o bezerro de ouro de Senhor. Mas qual é a psicologia de se fazer isto? Dentro da psicologia humana de substituir Deus, eu anotei duas coisas. Primeiro, ingratidão. A ingratidão ali borbulha, ferve. Eu fico tentando, até brincamos com isso na gincana, né? Saudades do Egito, era uma prova, tinha que comer cebolas, alho, aquelas coisas que eles sentiram saudades lá do Egito. E eu fico imaginando dessa coisa de como é esquecer tão rapidamente o Egito. Não é possível. Ora, o Egito não era só alho e cebola, era escravidão. E como pode na mente humana, a fome de um dia, se bem que não era fome, porque tinha o maná, o povo tão depressa, ter esquecido quem foi que os tirou daquela situação. Pensa que a gente é diferente? Assim como a ingratidão borbulhava e fervia no coração daquele povo naquele dia, é conosco assim. Cada ato de distanciamento que nós cometemos em relação a Deus,
E ouso dizer em relação à igreja, já que nossa relação com Deus está intimamente ligada à igreja, é um profundo ato de ingratidão ao que Deus fez por nós, não porque é possível se esquecer de onde, de como Ele nos transportou e nos trouxe para a luz, mas é porque nós somos povo mesmo, porque nós gostamos de manipular, porque nós gostamos de estar no controle, porque somos ingratos por natureza e costumeiramente nos esquecemos do que Deus fez por nós, não de onde estávamos. Olha que sutileza. Eles não haviam se esquecido que estavam no Egito, eles se lembravam das cebolas e do alho, então eles se lembravam do Egito. Eles não tinham se esquecido de onde eles estavam, não. Eles só haviam se esquecido do que Deus havia feito por eles, que era tirá-los de lá. Então, meu querido, você não se esquece de onde você estava, não. Do pecado, da amargaça. Você se esquece é de como Deus te tirou de lá. Viu como nós construímos bezerro de ouro naturalmente em nossas vidas? Nós simplesmente nos esquecemos do que Deus fez, tomamos o controle, enchendo o coração de ingratidão. E anotei a psicologia desse momento como aquilo que nós sabemos fazer com exatidão, com uma inteireza de coração, fazemos costumeiramente. É hábito nosso, a substituição. Nós substituímos pessoas, nós substituímos, eu fico pensando, imaginando como é o coração do homem. Eu estava em 2 salas na escola, agora estou em uma. Como aqueles alunos me amavam, como eu amava eles. Hoje a gente passa na escola 2 dias que eu não dou aula mais cedo. Foi-se. Substituímos. A vida é assim, o ser humano é assim. Eles já me substituíram pela nova professora. E eu, como não sou muito paternalista, não tenho muitos sentimentos e amores para dar, já foquei na minha sala. Vida que segue. Nós temos a facilidade de substituir. Talvez seja até uma psicologia de sobrevivência. Já pensou, Edino, se a gente fosse ficar agarrado? Eu conto a saudade daquele amigo de infância, eu não vivo sem ele. Não, já morreu, ou já foi, ou já separou, ou, enfim. A gente levanta e segue. E isso é normal. E isso quase sempre até é saudável. É vida que segue. Só se torna perigoso, pecaminoso, quando nós aprendemos a fazer isso com Deus. E o substituímos com facilidade. E o substituímos. Quantas pessoas você conhece que um dia estava aqui ou em outra igreja, lá de joelhos chorando e adorando, e hoje está não mais de joelho, numa posição mais agradável, sentado, mas não na igreja, no boteco de bar tomando cerveja, no forró, na vida, porque simplesmente o coração humano tem a habilidade de substituir com facilidade, e isso se aplica a Deus. A gente não fica agarrado ao passado, mas numa estatística sem nenhuma comprovação científica, se todo mundo que passou por esses bancos nesses últimos 20 anos, e não ficaram aqui, voltassem e resolvessem domingo, todas virem ao culto, não caberiam todas as pessoas aqui. E eu digo aquelas que não estão em igreja alguma. Mas não virão por quê? Porque já substituíram Deus em seus corações. Já fizeram seus próprios bezerros de ouro. E não pensa você que isso é um privilégio de pecadores, não. É eu e você, sutilmente, todos os dias, com o coração cheio de ingratidão e com facilidade de substituição,
construímos bezerros de ouro, levantamos altares e nos esquecemos de Deus. E nos esquecemos que foi Ele que nos tirou da situação. E o engano de tudo isto. O engano de tudo isto é que o homem não anda por si por muito tempo. Incrivelmente, problemas, seja de qualquer ordem, emocional, financeira, trabalhista, ou qualquer ordem que você possa catalogar, todos nós somos passíveis. Em algum momento vivemos neles. São dificuldades inerentes à raça humana. Seja crente, não crente, seja rico, pobre, independente da situação. Faz parte da condição do ser humano. Mas quando ele, dentro da sua condição, ele opta por andar sozinho, ele cai em si mesmo. E caindo em si mesmo, ele anda nos seus próprios conselhos. E é natural afastar-se de Deus. Isso é histórico. Primeira reação de Eva e Adão ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal foi se esconder. E nós nos escondemos, nós fugimos, nós andamos no nosso próprio caminho. Eles colheram folhas e fizeram roupas para si. Não foi uma ordenança de Deus. A ordenança de Deus veio subsequente a isso, que foi matar o animal e cobrir-se com a pele do animal. Mas as folhas foi a ação de andar por si. E quando nós nos afastamos de Deus, nós andamos por nós mesmos. Nós calculamos o que deve, o que não deve, o que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode, enfim. Nós passamos a ditar as nossas próprias regras. Quando nós andamos por nós mesmos, consequentemente nós caímos na caçapa da adoração vazia. Não é da noite para o dia. Tem gente que leva anos para sair da igreja. Às vezes a gente fica calculando, né, a gente brinca, a gente usa a expressão nesses flertes com o mundo. Às vezes a pessoa fica flertando com o mundo 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até que ele esteja totalmente distante de Deus, para que ele possa andar por si lá e andar no deserto que é o mundo. Até lá, esse engano gera uma adoração vazia. Eu acho interessante isso, que, pensa comigo, não é contraditório em si, um povo que viu Deus abrindo o mar, um povo que viu as 10 pragas, era essa geração, não era uma nova geração, não. Foi uma geração que testemunhou águas se tornarem sangue, foi uma geração que testemunhou cair fogo do céu, foi uma geração que testemunhou o mar se abrir, foi uma geração que testemunhou o mar engolir os egípcios, enfim. Talvez de tudo, mais cruel na minha opinião, foi uma geração que viu os primogênitos morrerem naquela noite tão assustadora. Essa geração, esse povo, os mesmos olhos, os mesmos corações, felizes como se nada tivesse acontecido, diante de um bezerro de ouro, festejando e dizendo: este agora é nosso Senhor. Querido, você não viu metade, você não viu quirela do que aquele povo tinha visto de Deus e conseguiram. Você acha que você não consegue? Você acha que você não está fazendo isso eventualmente todos os dias? Evidentemente que nós fazemos. Se nós não fincarmos o pé no chão, e nossa mente ser elevada nas coisas celestiais, nós
nos submetemos a essa circunstância ditadas por nós mesmos de construir bezerros, infinitos bezerros de ouro, e dançarmos alegremente diante deles e dizerem: este agora é nosso Senhor. Ele é verdadeiramente o nosso Senhor. E eles, no verso 6, levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram ofertas queimadas, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para festejar, e dançava, e comia, e festejava. Até que Deus disse: vamos parar com esse carnaval? Vamos parar com isso? Desce, Moisés. Agora, por que Deus disse a Moisés: o teu povo, o povo que você tirou da terra do Egito, se corrompeu, e não o meu povo, e não o povo que eu tirei da terra do Egito? Pensaram, não? A leitura esse ano tem sido pensativa. De fato e de verdade, essa geração não entra na terra prometida. Como é sabido, vocês estão lendo nesses últimos dias, essa geração perece no deserto. Alguns aqui foram engolidos, o restante perece no deserto. Caleb, Josué e uma nova geração entram na terra prometida. Mas esse povo perece ali com Moisés, no deserto. São salvos ou não é uma outra questão, uma outra discussão teológica. Mas eles não entram na terra prometida. A adoração vazia causa isso em você. Já pensou nisso? Que essa adoração vazia causa isso em você? Você até contempla a terra, chegaram na divisa da terra, comeram maná, beberam da água da rocha, comeram maná do céu, mas não entraram na terra prometida. Nós temos um resquício da Idade Média, do catolicismo da Idade Média, onde se acreditava que se ganhamos coisas materiais, somos abençoados por Deus, se estamos doentes e não prosperamos financeiramente, porque fomos rejeitados, excomungados por Deus. Isso é ranço católico da Idade Média. Ninguém mais acredita nisso, a não ser quem quer acreditar nisto. Então, meu querido, seu salário, a sua poupança, nada quer dizer, ou pouquíssimo quer dizer, sobre sua relação com Deus. Sua relação com Deus são outros departamentos. Os ímpios prosperam. Os justos sofrem. Estou lendo um livro, e o camarada não é crente. Ele é um psiquiatra e ele não é crente. Jordan Peterson. Toda a conclusão do capítulo ele inicia com uma frase: o sofrimento faz parte da humanidade. Querido, independentemente, assim como angariar, perder faz parte da humanidade. Então não é isso que dita a sua intimidade com Deus. São outros fatores. Agora, a adoração vazia te afasta de Deus, ainda que você angarie coisas neste mundo, ainda que você ajunte nos seus celeiros. Talvez um dos homens mais ricos das histórias bíblicas seja aquele que tinha um monte de celeiro cheio de coisas. Mas a palavra diz que esta noite, ao louco e insensato, te pedirão a tua alma. E daí, o que você tem, para quem ficará? Cuidado com essa adoração vazia. Vai me dizer que se você chegar, vamos supor que você inventa a máquina do tempo lá daquela trilogia lá, como é que é o nome do filme lá, que eles inventam a máquina do tempo, lá do carro lá e vai, né? De Volta para o Futuro. Ah, você arruma um carro, vai lá, compra o carro de Volta para o Futuro e consegue ir no passado. Você vai lá nesse dia, você chega lá com todo o conhecimento que você tem, Bíblia escrita, chega lá, saca o celular, saca a internet, fala assim: olha, meus queridos, não pode adorar o bezerro de ouro. Você acha que algum deles que estavam lá comendo, bebendo, festejando, ia acreditar em você? Na mente deles, eles estavam na maior
ou como diria a falecida irmã aqui da igreja, né? Eles estavam em adoração profunda. Já chegou aqui com esse assunto, né? Aí eu estava lá em casa em adoração profunda. Eu, Jesus, Maria, José nos protege de um trem desse. O que é adoração profunda? Então, igual que nenhum outro lá. Eu não quero ser apóstolo, eu mal estou dando conta de ser pastor. Eu mal estou dando conta de vir cá e prestar adoração. A pessoa está em adoração profunda. Aquele povo também jurava que diante do altar feito por Arão, diante do bezerro, fundição de ouro, eles estavam em adoração profunda. Lembra de Laodiceia? Tu pensas que é rico, mas não tem nada. Pensa que é bonito, mas é feio. Pensa que adora, mas é adoração vazia. O que está diante de você não é o Deus eterno, é o bezerro de ouro. Você tem que se perguntar isso. Eu tenho que me perguntar isso todas as manhãs. O que está diante de mim é o Deus eterno ou é o bezerro de ouro que eu mesmo construí? O que está diante de você quando você adora? É o Deus eterno ou é o bezerro de ouro que você mesmo construiu com suas forças? Cuidado com esse engano que o povo viveu nesse dia, dessa adoração vazia, fruto de andar por si. E a adoração vazia nada produz além da ausência de Deus em nossas vidas, além do afastamento de Deus para nós ou de nós. O que nós precisamos, e o desfecho dessa história é o que nós precisamos. Houve dois atos distintos. Um castigo imediato, iminente. Outro, arrependimento. Nós podemos viver nesta adoração vazia tanto quanto tempo nós quisermos e colhermos as consequências. Ou podemos nos arrepender e voltar para Deus e servi-lo sem máscara, sem festim, sem invencionice. Como diria o falecido pastor Sheloá, sem macaquice. Estou usando a expressão dele na escola agora, os começam com sem macaquice. Vamos no banheiro e vamos voltar sem macaquice no corredor. Estica, que é isso? Macaquice, fazer graça, ficar pulando aí de galho em galho. Chegou a hora de nós quebrarmos nossos bezerros de ouro antes que a fúria de Deus venha sobre nós. Para encerrar, eu quero trazer à memória a leitura bíblica de hoje, Deuteronômio 4, verso 24. E por que devemos tomar cuidado com isso? Quem fez a leitura hoje? Quem decorou o versículo 24? Ninguém, né? Só eu. Versículo 24 diz assim: porque o Senhor teu Deus, agora já não é o Moisés que não, mas porque o Senhor, o teu Deus, é um fogo, isso a gente já sabe, né? Ele é um fogo consumidor. Mas a bagaça, né? Eu já falei que eu vou demitir esse irmãozinho do som. Agora eu estou lendo a King James, tradução de 1611. Se quiser, pule e bote uma versão dessa ali. Essa versão aí está feia. Na versão do King James, editada em 1611, a qual estou lendo este ano, diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. A CF preferiu zeloso. King James, a comissão que traduziu por rei Tiago, da Inglaterra, achou que ciumento ficava mais próximo do hebraico. É um Deus ciumento. Veja bem como é que se aplica isso a um povo diante do bezerro de ouro, chamando ele de meu Deus, tu és agora meu Senhor. É para acabar com o piqui do céu, se é que lá tem piqui. É para acabar com o brilho da cara de Deus. Ele é um Deus ciumento do seu povo. Por isso que a adoração vazia é um perigo. E ainda no mesmo Deuteronômio 4, no verso 30 e 31, ele dá um salto e diz assim: quando estiveres em tribulação,
E todas essas coisas nos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que ele jurou a eles. Talvez o maior quinhão da vida de um crente seja aprender a voltar para o Senhor teu Deus. Independentemente do bezerro que você tem construído, independentemente do altar que você está usando, o que fará a diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é a habilidade de voltar para o Senhor, nosso Deus. E esse é o convite desta noite. Para com a adoração vazia e volta para o Senhor teu Deus. A Ele toda glória e a Ele toda a nossa adoração, de fato e de verdade. Vamos ficar de pé? Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és grande, meu Deus, e a Ti toda a honra, Pai. Louvo o Teu nome, Deus, e enche-nos, ó Deus, da Tua graça, Pai, pelos Teus grandes feitos, pela Tua infinita misericórdia. Ensina-nos a quebrar todo o bezerro de ouro, a desprezar todo o altar construído por nós mesmos, porque Cristo é o nosso Deus, e Ele também é o nosso altar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e na igreja, sempre eterno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor.